Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um devlog de Dracoria. Hoje eu trouxe várias novidades legais e trabalhei bastante para deixar aí tudo interessante. Então, já se prepara, porque o vídeo de hoje está cheio de conteúdo. Nessa semana, eu decidi focar no sistema de ataque do jogo. Eu senti que ele estava meio cru, sem aquela sensação de impacto e vida que um bom combate precisa ter. Então, resolvi dedicar um tempo para polir, ajustar e dar personalidade a ele. Antes de colocar a mão na massa, eu precisei de buscar referências, e aí eu lembrei de um site que fez parte do meu começo na área de desenvolvimento de jogos, o famoso It.io. Para quem não conhece, o It.io é praticamente um paraíso para desenvolvedores, principalmente os iniciantes. Lá você encontra desde assets gratuitos até jogos indies completos, além de tutoriais, fontes, efeitos sonoros e até game jams super inspiradoras. Inclusive, muitos professores e cursos de desenvolvimento recomendam esse site justamente por causa dessa variedade de conteúdo. Então eu passei um bom tempo navegando por lá, analisando jogos, observando estilos visuais para me ajudar a criar um boneco de treino para o meu jogo. A ideia não era copiar nada, mas sim absorver elementos que combinassem com Dracoria e transformar isso no meu próprio estilo de jogo. Por exemplo, decidi colocar aquelas cordas vermelhas segurando o boneco e uma haste bem na base dele, para deixá-lo mais interessante visualmente e também muito mais coerente com o mundo que estou criando. Depois de reunir referências suficientes, fui direto para a base Sprite, onde comecei a desenhar o meu boneco de treino. E ver ele tomando forma aos poucos foi muito satisfatório. Apesar de simples, ele ficou com bastante personalidade e principalmente com a cara de Dracoria. Com o boneco pronto, chegou a hora de importar tudo para dentro do Game Maker, mas não bastava simplesmente colocá-lo lá, eu queria um detalhe que deixasse o combate mais dinâmico. E a minha ideia foi exibir os números de dano acima do inimigo quando o jogador acertasse um golpe. Para isso, eu precisava de uma fonte estilizada. Então, voltei ao It.io e comecei a caçar uma fonte gratuita que combinasse com o estilo do jogo. Encontrei uma que parecia perfeita, mas assim que baixei, percebi que ela vinha num formato TTF, um que eu nunca havia usado dentro do Game Maker. Para resolver esse problema, converti ela usando um conversor online, mas o resultado ficou horrível. A imagem cortou, parte dos números ficaram invisíveis, a qualidade ficou muito baixa e quando tentei utilizar ela numa sprite sheet, nada ficava centralizado. Basicamente, um desastre total. A solução? Refazer tudo à mão, um número por vez. Eu estava tão focado em fazer isso rápido que nem lembrei de gravar eu desenhando, mas no final tudo ficou bonito. Depois que redesenhei, pintei todos os números de branco e adicionei uma sombra suave. E escolhi o branco porque pretendo usar esses números para mostrar várias coisas durante o jogo, e farei o próprio código pintar esses números em cores que realmente indiquem o objetivo dele, sem eu precisar criar vários arquivos diferentes. Isso economiza memória e dá mais facilidade de mexer no código do jogo. Com a fonte pronta, veio a parte técnica, ensinar o Game Maker cada número da sprite sheet. Isso é, facilmente feito com uma linha de código, mas para facilitar a alteração do código no futuro, eu armazenei os números em uma variável. Lembrando que a ordem dos números colocados no código deve ser a mesma que aparece nos sprites, para evitar erros na hora do jogo exibir o valor correto. No início, eu programei tudo diretamente dentro do boneco de treino, mas isso causava um bug, onde o número ficava tremendo sem parar. Então, para resolver, criei um objeto separado só para os números de dano. Esse objeto é responsável por fazer todos os números aparecerem e irem desaparecendo até serem destruídos de forma gradual. Isso deixou tudo mais organizado e muito mais bonito visualmente. Eu ainda não adicionei sistemas de buffs, debuffs, ataques críticos ou status negativos, como queimadura ou congelamento. Tudo isso vai ficar para uma próxima versão. Quando eu estava desenvolvendo as ferramentas do jogo, que aliás, se você não viu, vou estar deixando no card aqui para você dar uma olhada lá. Eu conversei com meu irmão e ele me deu uma ideia que eu não tinha pensado. Permitir que o jogador ataque usando qualquer ferramenta e não apenas a espada ou outra arma. Então, implementei isso no jogo agora. O jogador vai poder bater com a picareta, com o machado, com uma espada, e a ferramenta vai causar dano diferente. No futuro, além do dano variado, elas também terão velocidade de ataques próprias. Por exemplo, um machado vai ser o mais forte no começo, mas também o mais lento. Depois de configurar tudo, testei no nosso boneco de treino, e ficou ótimo, funcionando exatamente como eu imaginei. E aproveitando que o boneco já virou parte importante do vídeo e do desenvolvimento, tenho uma missão para vocês. Me ajudem a escolher um nome para ele.
Deixem aí nos comentários alguma sugestão criativa, afinal, ele vai levar muita porrada ainda, nada melhor do que ser batizado. E já que vocês desceram aí para comentar, gostaria de convidar vocês a se inscreverem. Vamos tentar bater a meta de 150 inscritos até o Natal. Sei que é bastante coisa, mas juntos vamos conseguir. Logo após essas implementações, eu comecei a trabalhar nos primeiros inimigos do jogo. Fiquei observando vários RPGs clássicos e percebi que existe um padrão curioso. Muitos deles usam um tipo de criatura simples como primeiro inimigo, a famosa Amoeba, e é quase um ícone dos RPGs. Então, eu decidi manter essa tradição. Mostrei a ideia à minha namorada e pedi para que ela desenhasse algumas amoebas e outros inimigos, e sinceramente, ficou muito melhor do que se eu fosse fazer. Os desenhos dela deram um charme especial para o estilo do jogo. E esses foram os inimigos que a minha namorada desenhou para mim. Mas para adiantar o meu lado, apenas esses foram adicionados nessa atualização. Na parte da programação, para facilitar, eu criei um objeto Pi, que vai funcionar como o cérebro de todos os inimigos. Nele, eu programei o básico: movimentação aleatória, que ainda precisa de um ajuste na velocidade, sistema de dano para atacar o jogador, uma mecânica de morte quando a vida chegar a zero, tanto do jogador quanto do inimigo. Então agora o inimigo pode matar o jogador e o jogador pode matar o inimigo. E é claro, o sistema para exibir o dano recebido. Por enquanto, deixei os inimigos parados só para teste, mas futuramente eles terão comportamentos mais complexos e vão reagir à presença do jogador. Os próximos passos incluem criar uma geração automática de inimigos para fazer eles aparecerem em ondas de acordo com a quantidade estipulada e delimitar áreas de movimento, como cercados invisíveis, para os inimigos não se dispersarem e irem para o além, e fazer com que eles persigam o jogador dentro desses limites. Mas tudo isso vai ficar para um próximo devlog. E é isso, galera. Muito obrigado por acompanharem mais essa parte do desenvolvimento. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição faz uma diferença enorme e me motiva a continuar trazendo Dracória à vida. Se você gostou das novidades, peço que compartilhe esse vídeo com algum amigo que curte um desenvolvimento de jogos ou um RPG. Vamos crescer juntos e daqui a pouco vocês estarão jogando a versão final de Dracória. Valeu demais por assistirem e até o próximo vídeo.